Então, nosso objetivo da aula de hoje é fazer a análise de incertezas medidas. Essa aula é uma aula um tanto extensa, mas de forma geral, o que a gente vai ver? Hoje nós vamos ver um método geral que é aplicado em institutos de calibração, tá? E também em laboratórios que fazem a averiguação de resultados de medida, né? Essa metodologia também pode ser aplicada por nós mesmos, no nosso dia a dia ali, por exemplo, quando a gente está fazendo algum estudo específico no laboratório, analisando o circuito elétrico, ou analisando medidas em campo de diversos dispositivos de medição, tá? A gente pode até mesmo aplicar essa metodologia na análise um pouco mais trivial, né? Por exemplo, ir numa balança e se pesar. E aí a gente, a partir disso, verificar se aquele valor está correto ou não e quanto de incerteza que tem naquele valor lido, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai ver alguns conceitos pertinentes para a teoria de erros e incertezas, tá? Bem como um modelo, tá? Depois, a gente vai ver que as incertezas podem ser classificadas em dois grandes grupos, do tipo A e tipo B. Depois nós vamos analisar como fazer uma avaliação conjunta desses dois tipos de incerteza, de forma a obter uma única incerteza, tá? De tal forma que leve em consideração cada uma dessas incertezas individuais, A e B. Depois a gente vai ver como expandir essa incerteza para atender um determinado nível de confiança do resultado. E também vamos analisar alguns exemplos práticos de como aplicar essas metodologias. Então, eu inicio a aula com alguns conceitos, tá? Primeiro conceito, erro de medição, tá? Erro de medição, basicamente, é a diferença entre o valor medido com um valor de referência, um valor que a gente assume como sendo o valor verdadeiro daquela grandeza. Ela poderia ser, basicamente, equacionada dessa forma. Segundo conceito que eu trago, que aí sim é bastante pertinente para a aula de hoje, é a questão da incerteza de medição, tá? Que é o parâmetro associado ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão de valores que pode ser atribuído ao mensurando. Então, notem aqui uma questão bem pertinente, né? Erro, tá? Normalmente a gente não trabalha com essa abordagem porque normalmente a gente não conhece o valor de referência, tá? A gente chega lá na balança, tá? Eu chego na balança, vou lá me pesar, dá lá 84 quilos, mas de repente meu valor verdadeiro deveria ser 83. Talvez a balança seja descalibrada, tá? Mas isso eu não tenho como tirar na prática, né? O que eu consigo é pegar aquele valor lá, que a balança me dá 84 quilos, e em cima dela, né, realizar uma análise estatística ou por qualquer outro meio, né, de forma a obter uma incerteza daquele valor, tá? Tanto para cima quanto para baixo. Se for uma distribuição simétrica, né, a incerteza superior é igual à incerteza inferior, tá? Mas de qualquer forma, é uma incerteza em relação ao valor médio, que é aquele valor mais provável, que é o que normalmente um dispositivo de medição te apresenta lá no display. Incerteza padrão, tá? Terceiro conceito, é a incerteza da medição expressa como um desvio padrão. Então, o que nós vamos utilizar, por exemplo, quando a gente for trabalhar com uma incerteza do tipo A? Normalmente a gente vai trabalhar com a curva normal e a gente vai calcular a incerteza, o desvio padrão do valor médio. E esse valor, convencionalmente, é utilizado como incerteza padrão para fazer o estudo de intervalo de confiança, o estudo para a incerteza expandida, para apresentar aquele resultado lá no final da medida, que é o que está escrito aqui nesse próximo item. De forma geral, a incerteza reflete uma falta de conhecimento. E também, além disso, né, ele também reflete uma incapacidade do dispositivo de medição em alcançar aquele valor verdadeiro. Natural que seja assim, né? Basta vocês lembrarem lá das aulas de física, né? Por que a gente nunca consegue medir o 0 Kelvin, né? Porque na hora que a gente chegar com o medidor, né, com o termômetro lá, tu vai estar interferindo, vai estar largando energia em cima lá do mensurando, e aí vai estar, de certa forma,
perturbando o sistema medido, a ser medido, né? E aí, naturalmente, independente das tuas propriedades de engenharia do medidor, vocês vão estar fazendo uma medição incorreta. Então, de forma geral, o resultado da medição é apenas uma estimativa do valor da grandeza. Analisando assim do ponto de vista elétrico, tá? Que talvez para a gente é mais fácil, né, de imaginar. Se vocês chegarem ali com um multímetro, com osciloscópio, tá? Ou com qualquer outro tipo de medidor, tá? Vocês vão precisar extrair um parâmetro elétrico lá do mensurando, né? No momento que tu extrai esse parâmetro elétrico, naturalmente tu está puxando alguma energia, né, dele, né? Seja tensão, ou pense assim, se eu quero medir a resistência, eu tenho que aplicar tensão, meço a corrente e realizo a operação V sobre I para descobrir a resistência. Tá? Uma medição que é classificada, né, como sendo indireta, porque tu mediu uma grandeza como uma unidade específica e está transformando em uma grandeza de outro tipo, uma outra unidade. De qualquer forma, tem perdas aí no meio. E por haver perdas, tu tem essa incerteza associada. Aqui se mostra, aqui é apresentada aqui uma imagem, né, mostrando o que de fato cada dispositivo de medição nos dá, né? Existe um valor verdadeiro, ele vai te entregar um valor qualquer que pode estar aqui, de repente até pode ser exatamente o valor verdadeiro, mas se ele for exatamente o valor verdadeiro, é apenas uma coincidência, porque o comportamento de qualquer dispositivo, tá, ele tem uma característica probabilística que depende das fontes de ruído, questões ambientais, os materiais que são utilizados, a variação das características físicas desses materiais em virtude de perturbações do ambiente, entre outros fatores, tá? Aquecimento, enfim. Então, existe uma dispersão aqui. Então, essa dispersão gera erros. Tá? E além dessa dispersão, também existem erros que são próprios de dispositivos de medição, que aqui são classificados como do tipo B, que são, vocês viram na aula passada, são classificados como erros sistemáticos. Tá? Que aqui a gente pode imaginar como sendo um offset. Se a gente não tirar esse erro sistemático, tá? A gente jamais vai conseguir se aproximar do valor verdadeiro. Tá? Mas é próprio do método e é natural que seja assim. E aí, se eu somar as duas incertezas, aí sim eu tenho incerteza total estimada. O modelo que a gente vai estudar, ele é aplicado para medições diretas ou indiretas. Entende-se medição direta quando eu quero medir uma grandeza em que a unidade medida corresponde à unidade apresentada como resultado. Entende-se como medição indireta o caso em que eu faço medição de uma grandeza numa determinada unidade e eu preciso do resultado numa unidade distinta. Outra possibilidade também de medição indireta, eu preciso obter um resultado, mas esse resultado depende de duas medidas em dois pontos distintos de um sistema, tá? Ou de um circuito elétrico. Por exemplo, um caso desse tipo, tem uma fonte, aqui uma carga, referência, tá? Faço medição dessa tensão, tá? Conheço o valor dessa resistência, então, se eu conheço V1, conheço V2, conheço o valor da resistência, eu posso calcular o valor do fluxo de corrente que circula através da resistência R, aplicando essa equação. Consigo medir o valor de I? Consigo, mas é uma medição indireta. E notem aqui que isso aqui poderia ser um dispositivo. Faz isso internamente e te apresente apenas o resultado de I, ou pode ser, e aí é mais fácil se aplicar na prática, né? Dois equipamentos distintos que depois, por meio dessa equação, gere a corrente. Então, o modelo da medida é o seguinte. É igual a um valor médio, e esse valor médio corresponde à melhor estimativa do mensurando, além de uma parcela que é a incerteza medida, que ela é calculada de acordo com procedimentos normalizados e específicos. A gente pode reescrever esse modelo também como o valor médio, que continua sendo a melhor estimativa, mas a parcela de incerteza eu posso escrever em função da incerteza padrão, depende aí também da análise da distribuição,
e normalmente é o que é utilizado por laboratórios de calibração e de certificação de dispositivos de medição, e por um fator K, que aqui no caso já tem um nome, é um fator de cobertura. Qual que é a função desse fator de cobertura? Se vocês lembrarem lá das aulas de estatística, né, quando vocês calculam um desvio padrão, né, uma curva normal, aquele valor lá pode ser utilizado para representar uma área abaixo da curva normal, da gaussiana, no qual 68% aproximadamente dos valores da população vão estar dentro daquele intervalo. Mas quando a gente pensa em medição, 68% de certeza é muito pouco. Eu preciso ter um dispositivo de medição que me dê uma resposta com uma certeza muito grande. Se possível, se fosse possível, de 100% de certeza. Então, para isso, eu posso aplicar fatores de cobertura, tá, que aumentam o meu intervalo de certeza para alcançar o nível de confiança. O nome dessa parcela, K vezes certeza padrão, é conhecida na literatura específica e nas normas como incerteza expandida. Tá? Então, esse aqui é o resultado final que deve ser apresentado aqui após um estudo, uma análise da questão da medida. Aqui outros critérios, outros conceitos que eu comentei já, mas vamos definir. Nível de confiança ou probabilidade de cobertura corresponde à probabilidade da medida correta estar dentro do intervalo de cobertura. E intervalo de cobertura é o intervalo contendo os conjuntos de valores verdadeiros com uma determinada probabilidade, baseada na informação disponível. Aqui um exemplo, né? Antes eu comentei de um desvio padrão. Se eu dobrar o desvio padrão de uma curva normal, eu chego no valor de nível de confiança 95,45%. Que é um nível de confiança que normalmente dispositivos que recebem ISO, certificações, que atendem a alguma NBR específica ou uma norma internacional, precisam alcançar, caso tenha uma distribuição normal. Né? E aqui vocês conseguem ver, né? O intervalo de confiança azul e aqui o nível de confiança, que é a área abaixo da curva normal. Algumas fontes possíveis de incerteza. Primeiro, a amostragem não representativa. Isso aqui normalmente a gente leva em consideração em estudos populacionais, estudos estatísticos de pesquisa de opinião, enfim. Pode ser aplicado em medidas também, tá? Mas nem sempre é o X da questão aqui principal. Condições ambientais inadequadas, tá? Isso aqui é normalmente, se vocês pegarem lá um multímetro, um perímetro, e lá nas especificações do datasheet, vai dizer quais são as melhores condições de utilização, pode ser temperatura, isolação, o que for. Erro de uso desses instrumentos analógicos, tá? Paralaxe, né? Resolução finita do instrumento, tá? Por exemplo, eu tenho um valor que tem uma grandeza, tem uma magnitude que está abaixo da resolução mínima do instrumento. Então, aquele instrumento é incapaz de te dar um valor, uma estimativa mais próxima da exatidão. Né? De repente, ele vai ter que fazer algum arredondamento e aí, com certeza, ele vai estar errando muito mais do que poderia caso utilizasse um equipamento com uma resolução mais próxima da magnitude a ser medida. Né? Descalibração de instrumentos, aqui a gente vai analisar no estudo de casos, eu vou trazer na próxima aula. Aproximações, suposições, incorporado ao método de medição, tá? Também podem gerar incertezas. Variações nas sucessivas leituras feitas em condições aparentemente idênticas podem ocorrer, e aí aqui eu posso até comentar que isso aqui é aleatoriedade que está presente toda vez que a gente faz a medição. Tá? Isso pode acontecer, de repente, algum dispositivo interno ali, um transistor, uma resistência, tá? Ele aqueça e aí ele muda um pouquinho o seu valor, tá, de resistência, e aí muda um pouquinho o valor da corrente e assim por diante. Então, essas fontes aqui, tanto dentro do dispositivo quanto fora, elas podem ser classificadas de forma de serem dependentes ou independentes entre si. Na forma mais simplificada, a gente sempre busca analisar incertezas que sejam independentes entre si. E normalmente é assim, por exemplo, quando a gente vai fazer um trabalho no laboratório, tá? Nós somos engenheiros eletricistas ou de telecomunicações, que a gente vai lá, por exemplo, montar um circuito eletrônico e a gente quer fazer medição de tensão, corrente e potência, sei lá. Então, para fazer isso, normalmente a gente utiliza 3 dispositivos diferentes, um watímetro, um voltímetro, um amperímetro,
que basicamente cada um deles tem uma incerteza própria associada a eles. Tá? Então, caso a gente queira, de alguma forma, utilizar as 3 grandezas para calcular uma quarta grandeza, que dependa dos 3 valores medidos, a gente pode simplificar e classificar que as fontes são independentes entre si. E normalmente a gente faz isso. Então, nós podemos já detalhar um pouco mais essa incerteza e classificá-la em 2 tipos. O tipo A, tá? O que é a incerteza do tipo A? É toda aquela incerteza em que que a fonte seja baseada numa questão de análise estatística. E para eu obter esse tipo de incerteza, eu preciso realizar uma série de observações. Um exemplo é pegar uma grandeza desconhecida, tá? Digamos ali a temperatura aqui ambiente, vou lá medir, tá? E meço sempre com o mesmo sensor térmico em diferentes instantes de tempo. Tá? Isso vai me permitir ter uma série de observações para depois eu calcular uma temperatura média num período e uma incerteza desse valor. E aí, isso é um tipo A. Um outro exemplo seria, pego essa temperatura agora, no quarto de vocês, na sala onde vocês estiverem, tá? E vocês vão medir com 3 sensores térmicos. O mensurando que a temperatura do ambiente é igual, tá? Então, o parâmetro desconhecido é o mesmo para todos. Mas são 3 dispositivos distintos que vão dar 3 resultados diferentes, sejam eles por falta de calibração, sejam por outros motivos. Mas se eu quiser analisar os 3 de forma conjunta, eu vou estar fazendo uma análise de incerteza do tipo A. Tipo B, basicamente, é uma forma de analisar a incerteza que não envolve estatística, tá? Envolve qualquer outro meio. A gente vai detalhar isso aqui. Então, a incerteza do tipo A, então a gente já viu, né? Ela é obtida a partir da avaliação estatística de uma série de observações. Normalmente, ela supõe uma distribuição gaussiana, uma curva normal, mas nem sempre é assim. Para a gente saber se é uma gaussiana, necessariamente a gente precisa aplicar um teste para a identificação do tipo de distribuição, né? Isso pode ser feito pelo laboratório, isso é uma das tarefas do Instituto de Certificação, que é extrair o perfil, né, de medição do instrumento. De forma geral, a gente vai trabalhar basicamente com a gaussiana aqui, nessa disciplina, e também com uma outra distribuição que vocês também já viram na estatística, que é a t-student. Então, aqui tem a questão do desvio padrão da distribuição gaussiana. Tá? Uma vez calculada, vai te dar um nível de confiança de 68,27%. Normalmente, é arredondado para baixo, né, para 68%. O valor central, tá? O valor mais provável de uma medição que envolve incerteza tipo A, ou de qualquer outra, na verdade até tipo B, isso aqui é válido para qualquer uma, né? É calcular um valor médio. Tá? Se eu fizer, por exemplo, 10 medidas, tá? Tenho 10 amostras, né? E quero, por exemplo, pegar o valor mais provável, sei lá, da temperatura, eu pego as 10 temperaturas medidas, divido pelas 10 amostras, vou ter a temperatura média. E quase sempre é assim. Quando não vai ser assim? Quando tiver algumas aplicações específicas, né, em que já se conheça algum conhecimento do comportamento daquele sistema, em que a média aritmética, né, não seja adequado para representar o valor mais provável. Eu trago aqui a mediana, porque a mediana, por exemplo, é um valor bastante utilizado em sistemas biomédicos, que são aplicados em sistemas biológicos. Então, é comum da gente encontrar o valor estimado, não através da média aritmética, mas da mediana. Mas poderia também ser calculado com outros tipos de médias, moda, enfim. Aqui tem uma diferença. Aqui você nota que a distribuição, dependendo da distribuição, se ela é simétrica ou assimétrica, que é os casos B e C, moda, mediana e média resultam valores distintos. Tá? Enquanto numa distribuição simétrica, do tipo gaussiano, média, mediana e moda são iguais. Então, a gente já tem uma parcela da resposta, que é o valor médio. Tá? Agora, a gente vai analisar a incerteza. Tá? Essa incerteza associada ao valor médio, nessa disciplina, a gente vai utilizar a média aritmética, porque a gente não está muito interessado em questões, em sistemas mais específicos. Vamos generalizar. Mas, no caso da gaussiana, né, o desvio padrão, que gera incerteza padrão, pode ser calculada
por meio do cálculo da variância, tá? Que é um parâmetro de análise da variabilidade daquela distribuição. O que essa equação nos mostra? Né? Que a variância, né? Que a variância é a raiz quadrada da incerteza, do desvio padrão, desculpa, é igual a 1 sobre número de amostra menos 1, que multiplica o somatório das diferenças das amostras em relação ao valor médio das amostras, e aí por isso que nós temos essa barra aqui, elevado ao quadrado. A partir da variância, eu posso calcular a incerteza padrão ou o desvio padrão da média xi barra, né? Que é igual ao desvio padrão dividido por raiz quadrada de n amostras. Acredito que não seja novidade para ninguém isso, você já deve ter feito bastante essa análise lá em estatística. Aqui vocês enxergam aqui um exemplo de distribuição normal, com um valor médio de 0 graus Celsius, aqui no caso, e com um desvio padrão de 1. Né? Se vocês pegarem 1 aqui não está representado, mas 1 estaria mais ou menos por aqui assim. Por aqui assim, né? Certo? Então, essa área aqui, abaixo da curva, aproximadamente aqui identificado por esses pontos vermelhos, e daria os 68% de valores prováveis de estarem aqui, né? Isso aqui que vocês enxergam, né? Estão vendo aqui umas barrinhas, né? Isso aqui é um histograma, na verdade. Eu não vou mostrar como vocês montarem um histograma, né? Mas isso aqui depende da frequência relativa, tá? Da largura de cada barra. Normalmente, quando a gente vai montar um histograma, a gente fixa essa largura da barra, né? Certo? E faz uma classificação das medidas, tá? Em cada barra. Né? Cada barra, na verdade, tem um limite inferior, um limite superior, uma discretização, né? E a gente vai jogando os eventos ali dentro. Quanto maior o número de eventos dentro de uma barra, maior vai ser essa barra. Tendência é que a maior barra esteja próximo ao valor médio da distribuição, né? Caso ela seja de distribuição normal. Né? A linha em preto corresponde a um ajuste de curva. Aqui pode ser um ajuste de curva com o centro das barras, não teria problema algum, ou com qualquer outro método. Aqui, no caso, não depende. Aqui, para a gente, não é pertinente isso aqui. Tá? Então, aqui nós temos um primeiro exemplo. Aqui eu vou precisar de ajuda de vocês. Considere as grandezas x e y com os respectivos valores medidos. Tá? Desconsidere as unidades, porque isso aqui é apenas um exemplo matemático, numérico, né? Então, não vem ao caso. Né? Mas poderia ser centímetros, metros, qualquer outra grandeza aqui. Graus Celsius, volts, o que for. Temos as medidas 5 amostras para a grandeza x, 5 amostras para a grandeza y. Pede-se para calcular as incertezas do tipo A das medidas x e y. Então, a gente pode começar essa análise calculando a variância, ou até mesmo o desvio padrão, que basicamente é a raiz quadrada da variância. Então, vamos colocar aqui. A sigma de x é igual a 1 sobre n amostras, 5, menos 1, que vai multiplicar a diferença entre cada medida com o valor médio, certo? Esse valor médio a gente pode calcular aqui do lado. Tá? Vamos utilizar a média aritmética. Então, a média de x é igual a 0,51 mais 0,52 mais 0,53 mais 0,54 mais 0,55, dividido pelo número de amostras, que é 5. Isso aqui dá quanto, pessoal? Ah, é 0,53, né? 0,53. Então, eu vou jogar aqui na equação 0,53 e assim por diante. Tá? Eu vou botar 3 pontos, tá? Até o último termo, que é 0,55 menos 0,53, eleva ao quadrado, fechei os colchetes, apliquei a raiz quadrada. Com isso, né, a gente tem condições agora de calcular a incerteza do tipo A da medida x, né, que vai ser, vou chamar aqui de UA de x é igual a sigma x dividido por raiz de n, né, que no caso aqui é 5. Vou botar a raiz de 0,01581
dividido por raiz de n. Raiz de 5, desculpa. Digamos que agora vocês queiram não apenas determinar, digamos que vocês queriam apresentar esse resultado. Tá? Quando vocês forem apresentar o valor da medida, por exemplo, vou colocar aqui x é igual a quem? Ao valor médio de x, mais ou menos a incerteza de x. Tá? Ou aqui eu chamei de incerteza do tipo A, da grandeza x. Notem aqui que é 0,53, mais ou menos 0,00707. Tá? Existe uma questão aqui que não foi levada em consideração na hora de fazer esse exercício, mas que a gente pode adaptar isso aqui agora falando, né? É que na hora que eu for apresentar o resultado, eu tenho que compatibilizar o número de casas decimais entre o valor médio e a incerteza. Normalmente, a incerteza pode ser apresentada ou de forma percentual ou de forma relativa, tá? Aí relativa em relação ao valor médio. Vou botar aqui a dimensional, né? Que seria a relativa, vamos escrever. Ou até mesmo da forma absoluta, que é esse caso daqui. Tá? E normalmente são utilizados dois algarismos significativos. Quantos algarismos significativos ou quais algarismos significativos que nós temos aqui? Nós vamos buscar o primeiro valor diferente de zero vindo da esquerda para a direita. Então, o primeiro valor seria o 7, o segundo valor seria o 0. Tá? O terceiro valor, que seria um algarismo significativo duvidoso, né? A gente utiliza para fazer o arredondamento. Né? Então, arredondando aqui, né? Nós teríamos, então, uma incerteza, vou botar aqui, de mais ou menos 0,0071. Tá? E, naturalmente, se eu tenho 4 casas decimais após a vírgula na incerteza, eu tenho que ter 4 casas após a vírgula no valor médio. Então, vamos adicionar esses dois zeros aqui só para compatibilizar. Enfim, tá? Se esse valor aqui foi medido mesmo e a resolução do aparelho é a segunda casa decimal após a vírgula, eu não posso, de forma alguma, representar essa incerteza aqui. Tá? Porque está abaixo da resolução do aparelho. Então, para isso, eu teria que subir a incerteza até dar a resolução. Tá? Não tem como eu ter uma incerteza abaixo. Mas isso aqui acontece por causa do número de amostras, tá? Basicamente. Né? Que são poucos, né? Tá? Vai dar uma média de 14. Vou colocar aqui. Valor média de 14. A variância é 10. Desvio padrão 3,16. Vou botar aqui. Del. Sigma de y. 3,16. E o desvio padrão do tipo A da grandeza y é 1,41. Tá? Apresentando o resultado de y, nós vamos ter 14, mais ou menos, agora sim já vamos a duas casas, 1,41, arredonda para baixo, 1,4, e aqui a gente adiciona um zero, caso seja possível de adicionar. Então, seguindo a suposição de uma distribuição normal, nem sempre pode ser confirmada experimentalmente, né? Vocês podem, de fato, chegar lá, usar algum instrumento e chegar, por exemplo, que a distribuição lá é uma distribuição Poisson, é discreta, tá? Também é contínua. Mas digamos que ela seja contínua, né? Certo? Uma outra distribuição bastante utilizada é a t-student, tá? Que ela é bem parecida com a normal, tá? Ela só tem umas caudas um pouco mais altas, né? Que a normal. E a gente usa a t-student quando a gente tem número de amostras menor do que 30. Por que isso? Porque quanto maior o número de amostras, mais parecida essa distribuição fica com a distribuição normal. A partir de 30, depois eu tenho um gráfico ali que compara, né, as duas. Praticamente não tem por que eu continuar analisando como t-student
porque ela vai ser praticamente igual ao normal. Tá? A incerteza é muito pequena, assim, pela forma representada. A função de distribuição de probabilidades, a PDF, né, da distribuição t-student, é dada por esse trem aqui, né? Primeiro ponto que eu chamo a atenção nesse trem. Aqui tem uma função, que é uma função gama, tá? Uma função estatística. Eu acredito que vocês tenham estudado, né, em estatística. E aqui vocês têm o y minúsculo, né? Que é o número de graus de liberdade, que é um parâmetro que a gente leva em consideração na hora de calcular essa incerteza expandida, tá? Para esse tipo de distribuição. Na normal, já é conhecida, né? Tá? Toda vez que, por exemplo, a gente calcula o desvio padrão, se a gente dobrar o desvio padrão, a gente já sabe que vai chegar naqueles 95, alguma coisa que a gente viu antes. Né? Agora aqui, na distribuição T de student, ou distribuição T, vamos falar só a distribuição T, que é mais fácil, né? Isso depende do número de graus de liberdade, né? E graus de liberdade vocês devem entender como sendo as dimensões que tem esse problema, né? Certo? Quanto menos dimensões, tá? Menos grau de liberdade, maior a variabilidade das medidas. Então, maior vai ser a incerteza. Quanto mais graus de liberdade, menor a variabilidade, tá? Mais parecida, vai ficar com uma normal, mais certeza a gente vai ter da medida. Então, vocês notarem aqui, os limites inferior e superior são abertos, tá? Semelhante à curva normal, né? Não tem limites, né? E aqui, isso aqui é uma equação que é válida para graus de liberdade maior que zero. O número de graus de liberdade, eu posso calcular a partir dessa equação aqui, que é o número de medições, ou o número de amostras dependentes, menos 1. Se a gente utilizar a tabela de distribuição t-student, tá? A gente pode buscar um valor t para um determinado nível de confiança, e a partir desse valor a gente pode determinar os limites inferior e superior do intervalo de confiança, por meio dessas equações aqui. A tabela T é essa tabela aqui. Então, vocês notam aqui, ó, aquilo que eu comentei antes, ó. 1 grau de liberdade, calculei lá o desvio padrão, ele dá um pouco abaixo, né, de 50, então se eu multiplicar por 1,84, eu vou alcançar o nível de confiança do desvio padrão da normal. Tá? Mas para eu alcançar 95%, eu tenho que multiplicar por um valor muito alto. Então, a incerteza é muito grande. Tá? Então, não é normal, né, de fazer essa análise aqui com graus de liberdade tão baixo. Tá? Por causa de toda essa incerteza aqui. Agora, com 2, se vocês olharem aqui, já baixa bastante. Baixa para 4,3. E aí, praticamente já não baixa. Se vocês olharem aqui, ó, 100 amostras, tá? 95,45% é o que acontece quando a gente dobra o desvio padrão de uma normal. Na T-Student, isso aí praticamente assume quando a gente passa lá de 30, né? 2,09, 2,07, praticamente não tem mais distinção. Tem um pouquinho de diferença? Tem. Tá? Mas praticamente as duas distribuições são bem semelhantes. No infinito, T-Student é igual ao normal. Uhum. Isso aqui depois a gente resolve um exemplo, né? No estudo de caso, eu vou mostrar como utilizar isso aqui. Aqui tem a distribuição T-Student com 3 graus de liberdade. Se vocês olharem aqui sem ter uma normal como referência, parece ser uma gaussiana. Tá? Não tem distinção alguma. Agora, se eu pegar aqui e sobrepor a curva normal, aí sim vocês conseguem ver que tem diferença. Tá? Aqui na esquerda, vocês enxergam em azul a curva normal. Tá? Tem um valor médio, um número maior de amostras situadas junto ao valor médio mais acentuado que a distribuição T. E quando a distribuição T tem as caudas mais elevadas, né? A distribuição T distribui mais quando o grau de liberdade é muito baixo. Já para 30 graus de liberdade, aí praticamente vocês não veem a diferença, né? Praticamente uma está sobrepondo a outra. Tá? E se somar, e se levar isso aqui até o infinito, daí as duas curvas serão iguais. Então, a gente já viu a incerteza tipo A, vamos para a próxima incerteza, que é a tipo B. Tipo B, basicamente, é um enquadramento de incerteza em que o tipo A não consegue, de forma alguma, quantificar.
Por quê? Porque não se baseia em questões estatísticas, né? Não é uma questão, por exemplo, de eu fazer uma quantidade absurda lá de observações, né? Por exemplo, imaginem lá, tu vai lá na balança, se pesa 200 mil vezes dá 2 quilos acima. Não, e vocês não vão conseguir tirar isso fazendo análise estatística. Por quê? Porque já tem um offset ali, né? Pode ser pode ser que o equipamento esteja descalibrado, ou seja porque o equipamento é ruim mesmo, tá? E está errando em 2 quilos mesmo. Então, não tem o que fazer. Então, a avaliação de tipo B, tá? Busca identificar essa incerteza aí. Então, a gente analisa isso aí a partir de outros meios, né? Que fogem da estatística, que pode ser análise do histórico, um banco de dados aí do instrumento, tá? Do conhecimento geral, experiência, propriedades materiais, conhecimento geral, né? Especificações fabricantes, tá? Se vocês olharem, pegar o multímetro, que é o caso mais simples que tem para a gente, né? Se olhar lá, tem a exatidão, o erro de precisão, de fundo de escala, de valor lido, não sei como é que é, mas de alguma forma ele pode apresentar essa incerteza lá, que é algo que eles devem ter feito levantamento dentro da fábrica, né? E aí, ao lançar o produto, eles julgaram que aquele valor condizia com os ensaios que eles realizaram. Pode ser. Dados de calibração ou certificados, também pode ser uma outra fonte. Ou referências bibliográficas, manuais, pesquisa na internet, tá? De repente eu tenho um instrumento que eu não sei quem fabricou, não sei o modelo, mas buscando na internet vocês conseguem, de repente, tem esse medidor aqui é bem parecido com o que eu tenho, tá? Claro que essa tua fonte, como tudo na internet, não é tão confiável, né? Certo? Precisaria validar e tudo, né? Mas pelo menos é uma referência, tá? Já dá para fazer algum tipo de estudo. Claro que vai ter uma incerteza mais elevada, tá? Tudo depende da qualidade da tua fonte, né? Então, vamos lá. Primeiro caso que a gente vai analisar, considere um caso em que apenas valores de limites inferior e superior, e aqui vou chamar de A e B, podem ser estimados para os valores de quantidade XZ. Que caso é esse? Tá? É um caso, por exemplo, de um medidor digital, que tem um display digital, né? Em que, por exemplo, eu vou na balança digital, lá e tem apenas uma resolução de uma casa após a vírgula. Então, ele pode te dar o valor de 84,1, próximo valor 84,2. Dentro desse intervalo de 0,1 e 0,2, a princípio, tá? E na maior parte das vezes, vocês não vão ter nenhum conhecimento, tá? Nenhuma informação que te permita dizer que tu pesa 84,13 e não 84,18. Normalmente, por não haver conhecimento algum nesse intervalo aqui, a gente assume que todos os valores que estão dentro daquele intervalo têm a mesma probabilidade de ocorrência. E dessa forma, vocês vão ter uma distribuição que é conhecida, né, na literatura como uma distribuição uniforme ou retangular. A função dessa distribuição é essa daqui, né? Então, ela tem limites inferior e superior, B e A, né? Quer dizer, A e B, tá? Desculpa, daqui está ao contrário. Um errinho meu aqui. Vou corrigir. Aqui é A, aqui é B. E fora desses limites, não há nenhum valor. Tá? Porque até nem vem. Se tu for lá medir, tá? Chegou lá no... Tá variando entre 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Tu sabe que o valor está ali dentro, né? Certo? Então, não tem por que analisar fora desse intervalo. Então, é zero. O valor médio dentro desses limites, naturalmente, é a média dos limites. Tá? Limite superior mais limite inferior, divide por 2, vai te dar o centro disso aí, né? Desse intervalo. Que entre ponto 1 e ponto 2 vai ser ponto 15, né? Já tem um exemplo agora de cara. O desvio padrão, isso aqui também já é conhecido, e ele é dado por essa equação aqui. B menos A, que é o tamanho do intervalo de confiança, dividido por 2, raiz de 3. Tá? Se essa equação, vocês também podem reescrever em função da incerteza, né?
da incerteza em relação ao valor médio. Vamos usar a mesma letra, o sigma. Sigma de xi, que seria o valor lá, o número que acompanha o mais e o menos, tá? Dividido por raiz de 3. Outra forma de escrever essa equação. Quando eu calculo esse desvio padrão te possibilita um nível de confiança de 58%. Se eu dobrar esse nível de confiança, daí já alcança valores próximos a 95%. Tá? Eu não tenho aqui, mas é um erro meu. Depois eu vou editar e vou colocar essa informação no slide, ali no arquivo do Moodle. Aqui vocês conseguem ver aqui um histograma e aqui várias barras. Notem que aqui as barras não estão todas elas com a mesma altura, tá? Porque isso aqui teve algumas flutuações medidas, tá? E isso aqui é uma curva extraída aqui no intervalo de menos 3 a 3. Tá? E aí, se vocês fizerem aqui uma aproximação, vocês vão notar que aqui essa curva aqui se aproxima de uma curva retangular, né? Um exemplo, tá? Esse exemplo aqui já tem a resolução aqui, não precisa pegar nada aí. Um frasco volumétrico grau A, que é um tipo do frasco, né? Não tem nada a ver com incerteza ser do tipo A. De 10 mililitros, desculpa, é certificado em uma faixa de mais ou menos 0,2 mililitros. Determine a incerteza padrão. Tá? Então, para isso, a gente vai usar a equação citada antes, que relaciona os limites superior e inferior, dividido por 2 raiz de 3. Aqui, nós não temos a incerteza em função dos limites, nós temos a incerteza mesmo, o módulo da incerteza. Então, se eu multiplicar por 2, eu tenho um intervalo, então dá 0,4. Se eu dividir por 2 raiz de 3, vai dar 0,12 mililitros. Próximo caso, distribuição do tipo triangular. Tá? Diferentemente lá da retangular, aqui a gente tem um conhecimento. Tá? E esse conhecimento nos diz que os valores dentro desses dois limites, superior e inferior, existe uma maior probabilidade do valor estar localizado no centro desse intervalo. Tá? Normalmente, essa distribuição triangular a gente usa em medidas analógicas. Por exemplo, uma régua. Tá? Vocês vão lá medir a altura com uma régua. Tá? E aí, vou botar meu caso, eu tenho 1,82, mas de repente eu fui lá medir, ficou entre 1,82 e 1,83. O que normalmente todo mundo faz quando olha? Alguém aí poderia me dizer? Ou arredonda para cima, ou arredonda para baixo, ou pega um valor médio. Tá? Por que isso? Porque normalmente uma inspeção visual tu tende assim a querer aproximar, tá? Claro que existem alguns casos, tá? Quando tu tem mais informações, tá? E tem uma maior resolução que aí tu consegue ter uma percepção se é um pouquinho mais para próximo do limite inferior ou superior, tá? Tá, e tem um que é melhor, assim, ou cada caso é um caso, ou sempre pegar um valor médio é melhor? É caso a caso. Exatamente, não, na verdade, isso aqui é assim, ó. Se eu chegasse assim, ó, para vocês, tá? Desse um lápis para cada um, tá? E digamos que esse lápis tenha o mesmo tamanho e desse a mesma régua para todo mundo, tá? E não fechasse exatamente uma escala ali da régua, tá? Que é uma resolução, né? Provavelmente cada um ia te dar um valor, tá? E se tu pegar isso, depois analisar isso aí de forma conjunta, né? A tendência é que o valor fique mais próximo ao centro, tá? Não existe uma questão de melhor ou pior aqui, né? Depende muito da tua análise, né? Existe outra distribuição que eu nem coloquei aqui na aula, né? Mas que eu já vi ali em alguns catálogos, né? De estudos, que é a distribuição do tipo 1, que ao invés de ser algo assim, né? Tem uma maior probabilidade aqui no centro, é algo
assim, né? Uma probabilidade maior de ficar próximo a essas fronteiras. Talvez até na altura, talvez até esse aqui seja mais aplicado, né? Se for ver, porque eu nunca ouvi alguém falar, eu tenho 1,82 m, 825. Eu tenho 82, eu tenho 81, 83, sei lá. De repente até seja mais aplicado assim. Tá? Mas é caso a caso, né, Pedro? Tá? Tranquilo? Sim, sim, tranquilo. Então a distribuição, tá? Tem essa equação, uma rampa, aqui a subida do triângulo, aqui a descida do triângulo. Tá? Menos A até o ponto zero, de zero até mais A. Se vocês pegarem isso, claro, se tiver de diversos valores, isso aí pode ter uma média diferente de zero, mas se o centro for zero, a média vai ser zero, considerando um triângulo simétrico, né? Tá? O desvio padrão, então, é dado por essa equação. Tá? A, que é a incerteza, dividido por raiz de 6. Tá? E esse desvio padrão, tá, mostra que o nível de confiança de 65%, tá, maior do que a do quadrado e é bem próximo ali da gaussiana, até porque por causa da forma, né? O triângulo é bem mais próximo da gaussiana. E aí vocês notam isso aí, né? Também aqui um gráfico com diversas medidas, nota que tem uma flutuação, tá? Uma concentração bem grande aqui no centro, ó. Foge até bastante aqui da aproximação, de repente daria fazer um ajuste um pouquinho mais para cima. E aqui também dentro dos limites menos 3 e 3. Aqui um outro exemplo bem parecido com 2. Frasco volumétrico, grau 2, 10 ml, certificado em uma faixa de mais ou menos 0,2 ml. Mas aqui, diferentemente do outro, agora tem uma informação adicional que me diz que há verificações internas de rotina, mostrando valores extremos são raros. Tá? Então, isso é um indicativo de distribuição triangular. Determine a incerteza padrão. Peguei o valor, joguei na equação, calculei 0,08 mililitros. A questão dos graus de liberdade. A gente não vai nem resolver nenhum exercício hoje de graus de liberdades. Olha só. Liberdades. Mas a questão da incerteza, de grau de liberdade tipo B, ele não é uma unanimidade na literatura. Tá? Porque, como eu disse, né, as fontes de certeza de tipo B são bastante variadas. Tá? Então, tende a não existir uma padronização de forma de calcular. Existem vários autores, tá, que abordam o grau de liberdade de incerteza tipo B, assumindo o valor de mais infinito. Depois a gente vai ver uma equação de propagação de incertezas que combina incertezas, tá? E depois também vai existir uma equação que também combina graus de liberdade, né? No momento que se faz isso, né, existe um problema lá na hora de combinar incertezas, é que isso aí faz com que essa incerteza aqui domine qualquer outra incerteza que esteja associada a ela. Então, isso aqui é um valor um tanto perigoso de tu assumir assim à vontade, né? Então, existem alguns autores que sugerem, tá, o uso dessa equação aqui. 1 dividido por 2 vezes a incerteza relativa do tipo B, tá? E relativa aqui é o valor da incerteza absoluto dividido pelo valor médio absoluto, então é um valor adimensional, elevado na menos 2. Tá? Isso aqui pode gerar também um número muito grande, tá? Mas aí tende a ser mais fácil de não ter esses problemas caso vocês usem mais infinito. Tá? Existe também um caso particular que o grau de liberdade do tipo B é unitário, caso vocês conheçam a exatidão, né, desse método, né? Com certeza.
Mas aí é um caso bem particular também. Mas isso aí vai ficar mais claro no estudo de caso. E por fim, né, gostaria de apresentar ainda hoje essa questão aqui da incerteza combinada, que é a próxima etapa, né? Imagine que agora eu tenho já diversas incertezas, 1, 2, 3, 4, 5, até o número N, tá? Um K, então. Independente se é de tipo A, tipo B, a tendência é que sempre tenha mais fontes de incerteza do tipo B do que de tipo A. E aí eu quero juntar todas essas incertezas para gerar um único número. E esse número representa a medida que eu quero, que eu estou interessado quando eu vou usar aquele aparelho. Então, naturalmente, se cada uma daquelas medidas aqui individuais possui uma incerteza, eu preciso propagar essa incerteza até chegar na incerteza combinada de todas essas variáveis. Essa f de x1, x2 e 3 pontinhos representa o modelo, tá? Representa como a variável y se relaciona com as entradas x. Tá? Isso aqui é bastante importante porque essa equação tem que ser analisada, deve ser calculada as derivadas parciais, para você chegar em um valor que resulte na incerteza UC de y. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente tem que levar em consideração o modelo. Tá? E o modelo, tá? Aqui a gente pode generalizar, é uma f de x1 até xn, com n fontes, né? N variáveis, né? Considere que cada variável xj, né? Que xj pode ser ou x1 ou x2 ou até mesmo xn, possui uma incerteza padrão, o j associado. Então, essa função aqui pode ser reescrita dessa forma. A saída é função dos parâmetros de entrada, composto cada uma delas por seu valor médio mais provável e sua incerteza associada, até o último elemento n. As variâncias das quantidades aí de entrada dos parâmetros x podem ser calculadas a partir dessa equação. Tá? A gente já viu a mesma equação anterior. Mas por que a gente vai utilizar ela? Porque a partir dela eu posso realizar uma análise expandindo ela em séries de Taylor, que vai resultar esse trem aqui. E aí, desse trem, vocês vão notar que vão existir diversas derivadas de primeira ordem, de segunda ordem, até a ordem n amostra menos 1. Tá? E também a função original. Né? No geral, tá? O que nós temos? Isso aqui corresponde aos valores médios. Isso aqui corresponde aos desvios de primeira ordem, aos desvios de segunda ordem, desvios de ordem n no menos 1. Tá? Quanto maior a ordem, menor vão ser os desvios. Ou seja, mais desprezíveis eles vão ser. De forma geral, você já tem um exemplo, aí o exemplo 1 a gente resolveu, chegou nos valores bem baixos, né? Se aqui já for baixo, o próximo vai ser menor ainda e assim por diante. Então, a gente pode fazer uma aproximação eliminando os termos de ordem superior à segunda ordem, restando apenas os desvios de primeira ordem. Isso eu posso fazer com os valores médios reais, considerando N experimentos, o trem se transforma nesse outro trem. Tá? Aplicando o limite aqui com número de amostras tendendo ao infinito, o valor médio de Q vai tender à função dos valores médios das variáveis de entrada. Então, o que essa equação me mostra? Tá? Toda essa dedução, até uma coisa que poderia ser, de certa forma, ser meio óbvia, né? Eu não gosto da palavra óbvia nem trivial, mas se tu está pegando os valores médios e aí aplica um modelo que relaciona esses valores médios, esses parâmetros de entrada, vocês vão ter um valor médio também na saída. Normalmente, essa equação aqui é o que a gente faz no laboratório, né? Digamos que vocês querem ir lá fazer um experimento e querem comprovar sei lá, a primeira lei de Ohm. Tá? Mede tensão, mede corrente, e aí depois descobre a resistência, né? Vocês vão pegar o valor do voltímetro, o valor do amperímetro, vão pegar um, dividir pelo outro, vão chegar na resistência. E normalmente vocês vão fazer isso sem se preocupar com a incerteza. Tá? Porque vocês nunca se preocuparam com isso. Eu nunca me preocupei quando eu era estudante. Então, normalmente, na maior parte
das nossas aplicações, a gente não precisa se preocupar com isso. Então, aqui, essa equação nos mostra que é verdade isso, tá? O Q médio vai ser função dos valores médios através do modelo que relaciona esses valores aqui de entrada e saída. Se eu for calcular a variância de QI, então agora sim a função completa menos a média, eu vou chegar nessa equação e aqui vocês vão notar que agora tem algumas derivadas parciais aqui. Existe alguns componentes aqui, alguns termos que já relacionam derivadas parciais no mesmo termo de uma variável de entrada 1 com uma variável de entrada 2. Tá? Então, só reescrevendo aqui, né? Isso aqui, essa parcela aqui, eu posso substituir pelo símbolo da variância. Aí já ficou um pouquinho mais bonito aqui, tá? Mas continua tendo as derivadas parciais. Mas o que nós temos aqui? Na verdade, essa é a equação que pode ser utilizada quando a gente quer fazer qualquer estudo de propagação de certeza. Ou quando a gente quer calcular a incerteza combinada de várias entradas. Por que que é geral? Porque isso aqui, essa equação pode ser utilizada tanto em casos em que os parâmetros de entrada são independentes entre si, e aí entra essa primeira parcela aqui, esses primeiros termos aqui. Notem aqui que tem esse termo aqui são os coeficientes de sensibilidade da entrada x1 até a xn. E esses termos aqui que nós temos derivadas parciais aqui, duas derivadas parciais, né? De duas entradas distintas, né? Esses termos são responsáveis por relacionar uma variável de entrada com uma outra variável de entrada, tá? Que me diz que 1 depende de 2 e 2 depende de 1. Então, se eu tenho as duas incertezas, se eu quiser propagar para uma saída Q aqui, né? Eu preciso necessariamente levar em consideração que há uma relação entre elas, tá? Se não houver relação nenhuma entre todos os parâmetros de entrada, eu posso excluir esse termo, esses 3 pontos, mais esses termos, e aí eu vou resultar nessa equação aqui, tá? Que é a equação geral para a propagação de certezas para quantidades independentes, certo? Aqui, sim, eu dei o nome aos bois. Os termos entre parênteses são os coeficientes de sensibilidade, tá? Que são as derivadas parciais do modelo, que relaciona saída com as entradas medidas, né? Essa função aqui é uma função complexa, tá? Que pode ser um pouquinho complicada de aplicar no dia a dia, né? Porque tu precisa conhecer a equação que relaciona e derivar ela, né? Tu tem que ter um conhecimento de derivadas. Mas existe uma versão simplificada que pode ser aplicada, que vai gerar o mesmo resultado, uma vez que o modelo assume uma cara bem conhecida, né? Por exemplo, se o modelo que relaciona a saída com a entrada for uma soma ou uma subtração, eu posso calcular a incerteza propagada, que é esse delta F barra, através da raiz quadrada de A, tá? Que o A é o coeficiente da entrada x, me mostra quantas vezes x aparece na saída, vezes a incerteza, delta de x barra, que é meu u de x, né? Eu usei esse delta de x barra aqui, porque eu chamo a atenção que isso aqui são incertezas absolutas, são valores que precisam ser utilizados com unidade aqui dentro. Se eu tiver incerteza percentual, eu preciso calcular essa incerteza com unidade antes de jogar nessa equação simplificada. Eleva ao quadrado, mais o segundo termo e assim por diante. Notem que essa equação relaciona uma saída com duas medidas de entrada, né? Se eu tivesse mais uma entrada aqui, mais ou menos, tá? Isso aqui não é incerteza, né? Isso aqui é a entrada mesmo, a medida y, né? Mais ou menos CZ, tá? Esse Z ia aparecer com mais um termo aqui dentro desse raiz quadrada. Ia ter mais a parênteses Z, delta de Z barra, elevado ao quadrado.
ia continuar gerando o delta de F barra, a incerteza propagada absoluta. Uma outra versão simplificada para a combinação de certezas pode ser definida quando eu tenho um modelo que relaciona saída com entradas por meio de multiplicação e divisão. Esse C aqui, eu acho que eu me passei. Considere esse C aqui. Tá? Mas, enfim, tem x elevado em alfa vezes y elevado na beta. Tá? Alfa significa que ele aparece alfa vezes. Beta significa que y aparece beta vezes para eu gerar o f. Então, para eu calcular a incerteza, primeiro, eu vou usar aqui a incerteza relativa. Tá? Delta de f barra é o valor absoluto com unidade. F barra é o valor médio absoluto com unidade. Se eu pegar um valor de incerteza com unidade e dividir pelo valor médio com unidade, eu vou chegar no valor adimensional, relativo, né? Mesma coisa aqui no delta x sobre x, mesma coisa aqui no delta y sobre y. Quanto mais vezes aparece uma entrada no modelo, mais vezes essa incerteza aqui contribui para a incerteza final. Vamos resolver esse único exemplo aqui. Então, o que nós temos aqui? Determine o comprimento L. Quem que é o L? Tá? L é o comprimento que falta para A alcançar o tamanho de B. Tá? É a diferença entre os tamanhos A e B. A possui um tamanho de 12, com uma incerteza de mais ou menos 2 centímetros. B tem um tamanho de 32 centímetros, com uma incerteza de mais ou menos 0,5 centímetros. Lembrando que o primeiro valor é o valor médio, o valor mais provável. O segundo valor, atrás do mais e menos, depois do mais e menos, é a incerteza. Então, analisando essas três réguas, tá, eu posso criar meu modelo. Vou colocar aqui um modelo que relaciona a saída com as entradas. Essa metodologia, esse equacionamento, né, é um equacionamento bem aceito, né, mas não quer dizer que seja a única forma de propagar incerteza, né? Por exemplo, existe a possibilidade de eu, em cima desses valores, estimar qual que é a incerteza máxima de L. Tá? Se eu quisesse pegar a incerteza máxima de L, eu só pegaria aqui, por exemplo, os máximos de A, o mínimo de A, que aí a régua seria o menor possível, o máximo de B, que aí seria o maior valor possível de B, eu teria o maior valor de L. Concordo? Tá? Por que eu não posso fazer isso? Tá? Porque quando eu faço isso, eu estou desprezando toda aquela questão estatística que está por trás desse valor aqui, mais ou menos 2. Que isso aqui é uma incerteza que acompanha um valor que diz que isso é responsável, representa lá 95,48% das amostras. Tá? No momento que eu faço isso, eu elimino isso. Tá? De repente, essa amostragem aqui de 2 pode ser por um nível de confiança de 68% e esse aqui de 95%. Tá? E aí, na hora de eu comparar isso, eu tenho primeiro que deixar na mesma base, né? Enfim, tá? Alguma sugestão de modelo aqui, pessoal, para L? É bem simples, né? O que eu quero? Eu quero obter L. L depende de quem? Depende do tamanho da régua azul e do tamanho da régua A. Azul menos a verde vai me dar laranja, então B menos A. Certo? Essa forma desse modelo se caracteriza aí como uma subtração. Aqui nós temos uma subtração. Então, eu posso usar um modelo simplificado, uma abordagem simplificada, né? Abordagem simplificada. Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular o valor médio. O valor médio de L, a gente vai usar os valores médios de B e A. Então, B médio menos A médio é igual a 32,0 menos 12,0. Isso vai me dar 20,0 centímetros. Tá? Lembrando, né, que nós estamos
Até, desculpa, aqui é 32, não tem vírgula, né? A gente pode complementar isso aqui com zero, tá? Assumir que aqui tem o zero para compatibilizar as casas decimais. Então, isso aqui é o valor médio. Vou botar aqui, valor médio. Agora eu posso calcular a incerteza propagada. Nós vimos lá, vou pegar aqui, ó, que é possível usar essa equação aqui. Então, vamos voltar aqui. A gente precisa usar os valores absolutos. Então, delta dl barra é igual a raiz quadrada dA vezes B barra A, que é o termo aqui que acompanha B, que é o 1, né? Então, ele não precisa aparecer aqui, vezes delta B barra elevado ao quadrado. Aqui aparece negativo, né? Mas as incertezas sempre se somam, tá? A incerteza propagada nunca pode ser menor que as incertezas que geram ela. A incerteza sempre é maior. Então, aqui sempre vai aparecer uma soma, né? Estou somando incertezas. O coeficiente de A barra é 1. Então, mais a incerteza absoluta de A barra elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a raiz quadrada. A incerteza de A é 2 centímetros. Vou botar aqui 2,0 ao quadrado. Mais a incerteza absoluta de B, 0,5 centímetros ao quadrado. Isso aqui dá quanto, pessoal? Tá, eu calculei aqui. 2,061. Perfeito. 61. É 5 agora. 5, tá, perfeito. Com isso, né, calculei incerteza, calculei valor médio, posso apresentar o resultado aqui, final, né, em que L é igual ao valor médio, 20,0. Lembrem a regra, né, da quantidade de algoritmos significativos, 1, 2. Então, eu tenho que truncar aqui. O algoritmo duvidoso aqui é 6, vou colocar para cima, né? Então, vai ficar 2,1. Tá? Arredondamento para cima, maior que 5, redonda para cima. Mais ou menos 2,1 centímetros.